Vocês já pararam pra pensar na quantidade de vezes que a gente desiste de fazer algo porque a gente acha que não tá pronto ainda? Oi, meu nome é Diana. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Aqui no canal você vai encontrar geralmente vlogs e artes e vlogs. Só que esse vídeo era pra ser um podcast. Na verdade vai ser um podcast, mas é um podcast visual. O nome desse podcast quadro é A Crisálida e, sinceramente, eu acho que não tem nome melhor do que isso. E se você não sabe o que é a crisálida é aquele ato de transmutação entre os insetos. Por exemplo, quando a lagarta tá virando borboleta, é aquele espaço entre essa transformação. E figuramente, né, de maneira figurativa, significa isso, transformação, transmutação. É aquele ato de espera para você sair da lagarta e virar borboleta. E eu acho que isso é esplêndido, não tem coisa melhor. Inclusive, esse nome tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é o quanto a gente espera para ficar pronto, sendo que a gente só vai ficar pronto quando a gente realmente fizer. Quando eu precisei trocar de psicóloga e iniciar com outra pessoa, uma das primeiras perguntas que ela me fez foi: por que você tá aqui? E a minha resposta foi instantaneamente: porque minha cabeça pensa demais. Teve uma época que eu pensava muito, muito mesmo. E eu sempre fui uma criança que falava sozinha. Sim, e não é de um jeito assustador. É porque desde pequena eu tenho sonhos de ter um canal no YouTube. Desde pequena. Quando eu tinha 12 anos, foi meu estopim. Eu fiz tipo uma enquete, assim, uma entrevista pra ver o que as pessoas achariam do nome do meu canal. E eu tive sempre muito apoio, principalmente da minha mãe. Minha mãe sempre achou que eu tinha condições pra poder ser uma figura pública e ela sempre me apoiou muito, mas não saiu. Por quê? Porque eu não tinha material pra gravar, eu não tinha conteúdo pra gravar. E esse desejo ficou se alimentando. Quando eu tinha 17 anos para 18, foi o estopim. Foi quando eu falei: realmente quero, eu realmente quero isso. E comecei a consumir muito conteúdo no YouTube de vlogs. Eu comecei a ter vínculo muito forte com alguns influencers. E isso acabou aprofundando cada vez mais a minha ânsia de querer produzir. E eu sempre me achei uma pessoa muito interessante. Eu tenho muitos hobbies, tenho muito o que oferecer, eu tenho muito o que proporcionar. E aí eu falei: tá, vou criar um canal no YouTube. E aí eu comecei todo o script dele, o que eu ia postar, quando que eu ia postar, como seria a minha vibe, qual seria meu nicho, tudo. Mas tava faltando alguma coisa, que ali na minha cabeça era extremamente essencial, que era: eu preciso ter um material de qualidade para fornecer um material de qualidade. Eu precisava ter equipamentos bons, eu precisava ter uma câmera legal, eu precisava ter um microfone legal, eu precisava saber editar vídeos para eu conseguir fornecer isso para as pessoas. Porque na minha cabeça eu só ia conseguir entregar conteúdo, tipo assim, entregar o que eu penso, o que eu sabe, as minhas coisas, se eu tivesse um bom material. E aí eu fiquei quase, 6 meses namorando uma câmera. Que, nossa senhora, era a câmera, que inclusive é essa que eu estou gravando pra vocês, que é a Osmo Pocket 2, da DJI. E assim, na minha cabeça, depois que eu tivesse ela, já era. Eu ia decolar. Eu ia perder todas as minhas dúvidas, todas as minhas incertezas e ia gravar conteúdo sempre. E eu não vou mentir pra vocês que no primeiro mês foi exatamente isso. Eu gravava até o vento, eu gravava takes aleatórios, gravava... Se tivesse alguma coisa que eu achasse bonito, eu gravava. Só que, conforme eu ia postando os meus vídeos, eu via que eu não tinha retorno. Porque eu queria postar inicialmente como um hobby. Sempre foi um hobby. E eu comecei a me sentir corrompida pelos números, que eu acho que é uma fase que todo mundo passa. Mas eu comecei a me desanimar.
Eu gravava muitos vlogs e muitas vezes eu não finalizava a edição porque eu achei que não estava tão bom quanto daquele influencer ali que eu gostava muito de assistir, tinha como inspiração. E aí entra um tópico muito interessante nesse assunto de querer ser perfeito, de esperar, que é as comparações. As comparações são algo que, sinceramente, eu acho que são, da mesma forma que são muito boas, são muito úteis e primordiais para o seu conteúdo, são muito maléficas se você não souber separar. E eu digo isso porque eu comecei a consumir mais vlogs do que nunca, só que agora eu não tava naquele lado de espectador, eu tava no lado de produtor. Então eu não tava ali assistindo porque eu gostava de assisti-lo, eu tava ali para aprender como que aquela câmera agia, quais eram os takes que ele pegava, como que ele fazia isso, como que ele editava, qual era o filtro, como que era a iluminação. Eu tava ali para estudar. Eu tava tipo uma parasitinha. Eu assisti vários vlogs. E aí é que tá. Eu achei que com a minha câmera eu ia finalmente tirar todas as ideias do papel. Só que aí começou a vir aquelas situações de comparação. No sentido de que eu olhava para aqueles vídeos e falava: eu não tenho material suficiente para produzir isso. Eu não tenho uma câmera tão boa assim. Eu comecei a olhar para minha câmera e achar que ela não era boa o suficiente, como se o problema fosse a câmera. Porque eu via aquelas pessoas com uma Sony ZE V10, não sei nem se esse é um nome, mas eu sei que tem essas letras aí no meio. Eu vi o pessoal com a Osmo Pocket 3 e eu falei: caramba, eu comprei uma câmera boa, mas ela não é tão boa o suficiente. Ah, essas pessoas aí têm muito tempo livre para conseguir gravar a rotina deles desse jeito. Sendo que o objetivo principal dos meus vídeos era trazer realmente essa rotina afobada, essa rotina apertada, que mistura CLT com a faculdade e mostrar para as pessoas que também podem ter tipos de criadores que produzem conteúdos da sua vida realmente curta, do seu dia curto. Curto entre aspas, né? Porque nós que trabalhamos e estudamos não temos muito tempo para fazer outras coisas. E o meu objetivo com os vídeos era trazer um pouco de respiro para essas pessoas que, assim como eu, trabalham e estudam, né? E eu perdi isso no caminho. Eu perdi os meus propósitos, eu perdi meus ideais, meus objetivos. Porque eu me perdi no processo de tentar ser perfeita. O que é ser perfeito para vocês, afinal de contas? O que é ser perfeito para mim, né? Então, todos esses vídeos de papinho furado, esses vídeos do podcast, esse podcast já era pra ter saído há muito tempo. Eu tava tomando banho e eu pensei, tipo, poxa, eu queria muito ter um podcast, porque eu sou uma pessoa mais intimista, eu não precisaria aparecer. Mas aí eu decidi que eu queria aparecer sim, né? E inicialmente esse podcast seria postado no Spotify, né? Mas aí eu já falei, tá, eu tenho um canal no YouTube, vamos falar abobrinhas no YouTube, né? E eu tenho mais assuntos como esses a serem falados, eu tenho muitos mais coisas que a minha mente pensante desenvolveu. E eu sempre me senti travada porque eu não achei que estava pronta. E tem uma coisa que eu vi esses dias e mudou a minha vida, que mudou o meu pensamento. Inclusive, esse vídeo só saiu porque eu li, ouvi, vi essa seguinte situação. Eu tava no Instagram consumindo dopamina barata, né? E eu vi um vídeo de uma menina falando sobre o Michael Jackson. E aí, eu sempre soube que o Michael Jackson, eu sou uma pessoa que consome muito conteúdo sobre manifestação. Sobre espiritualidade, universo e todas essas coisas. E eu sempre soube que ele era uma pessoa muito espiritualizada, que ele era uma pessoa que praticava a lei da atração. Só que eu nunca fui muito a fundo. E aí eu vi o fatídico vídeo de que ele, o Michael Jackson, ele precisava sempre fazer as ideias que ele tinha na mente logo. Porque ele acreditava que as ideias, elas não são suas. Tipo assim, eu tive essa ideia, ela é minha. Não. Elas estão disponíveis em um determinado nível de vibração. E isso, gente, faz todo sentido. Porque quem estuda manifestação entende que você precisa vibrar em determinada frequência para você conseguir atingir determinados objetivos, determinadas oportunidades. E isso para mim foi tipo uma clareada na minha mente que
Tipo, é muito básico, mas às vezes a gente não percebe que é tão básico assim. E aí, tipo, você tem as ideias ali disponíveis em determinada frequência, e quando você vibra nessa frequência, quando você alcança essa frequência, você consegue colher essas ideias. Então, ele sempre fazia as ideias que vinham na cabeça dele logo, com vigor, porque ele tinha medo de outras pessoas acessarem essa vibração e conseguir fazer antes dele. Quantas vezes você já não teve uma ideia, assim, eu não digo só de vídeos pro YouTube, pra Instagram, pra criador de conteúdo, não. Pensa no seu trabalho, pensa na sua faculdade. Quantas vezes você já não teve uma ideia, assim, que você achou surreal, mirabolante, e você viu que outra pessoa foi lá e executou antes de você? Porque essa pessoa teve acesso a essa ideia. E às vezes não, ela não tomou banho que teve lá, ela dormiu e sonhou, não. Às vezes você contou pra alguém. Às vezes a pessoa contou pra essa pessoa. Entendem que as ideias chegam de maneiras diferentes. Então, isso pra mim foi extremamente esclarecedor. Quando eu vi esse vídeo, quando eu vi isso, alinhou muita coisa que tava bagunçado aqui. E, inclusive, esse vídeo só saiu, ele já tá, ó, no meu caderninho de ideias. Só saiu porque eu vi esse vídeo. Porque eu fiquei cansada de ver outras pessoas executando as minhas ideias. Não que fossem minhas, exatamente, não são minhas. As ideias que chegaram a mim. E eu ignorei. Eu anotei no meu caderno, peguei elas e falei, algum momento eu faço. E eu nunca fiz. Porque eu tava ocupada demais tentando achar a perfeição que não existe. A gente sempre tenta começar algo sendo bom. Mas me diz alguma vez em que você realmente já começou algo sendo bom. Tudo bem quando a gente tem afinidade por uma determinada coisa, a gente tem facilidade de conseguir alcançá-la. Mas você só realmente fica bom. Perfeito não, porque perfeito não existe. Quando a gente chega num certo nível de habilidade. Eu gosto muito de jogar The Sims. E no The Sims, pra quem joga, sabe que você começa a melhorar as suas habilidades quando você chega em um certo nível. E então, depois que você chega no nível tal de... Luna! Depois que você chega em certo nível de habilidade no The Sims, você consegue fazer coisas melhores. Até que você chega ali no nível 10 e você é muito bom naquilo. É basicamente isso. É como se a nossa vida fosse um The Sims. Você só chega naquele nível perfeito depois que você chega naquele nível, naquela habilidade 10, depois que você já fez várias vezes, depois que te recusaram, depois que você errou. Você vai adquirindo experiência. E eu acho que é extremamente importante você se permitir ser ruim naquilo que você quer ser bom. Porque dificilmente você vai aprender acertando. Porque assim, tá, eu fiz isso, meu chefe gostou, tá ótimo. Mas você vai se lembrar mais quando o seu chefe falar, eu não gostei disso. E aí você vai se lembrar que nas próximas vezes você não pode fazer desse jeito. Então, façam as coisinhas de vocês pensando muito em que você tem que fazer. Uma coisa que a minha psicóloga sempre bate muito na tecla é feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. E antes, no início, eu achava que isso era só uma frase bonitinha de coach, mas não. Isso mudou muito a minha maneira de enxergar as coisas, porque muitas vezes eu deixava de, sei lá, eu estragava, assim, meu dia tinha estragado porque eu tinha começado a estudar meia hora depois do que eu anotei. Ontem mesmo eu me senti muito, muito mal e eu acordei tarde porque eu precisei dormir mais, porque meu corpo pediu mais sono. E fui estudar uns 40 minutos depois do que eu geralmente estudo. Assim, eu consegui estudar muito bem. Não estudei a quantidade de horas que eu reservei, porque não tinha como, né? Mas eu consegui, eu tive um ótimo desempenho nos estudos. Às vezes a gente tem que fazer. Eu me sinto muito melhor hoje acordando e pensando, poxa, eu consegui estudar, do que eu ter me sentido mal porque eu fiquei o dia todo na cama assistindo Harry Potter. Então, eu acho extremamente crucial que vocês façam.
Eu sempre tive essa coisa de que eu preciso estar preparada para começar. Eu preciso ter um bom cenário para gravar vídeos. Eu tô debaixo da minha escada e eu botei umas coisas aqui extremamente xixelentas, umas coisas aleatórias. Tem quadro, tem ukulele, tem planta, armário, travesseiros. Eu tô sentada em cima de um pano. Muitas vezes eu achei que eu precisaria ter o meu cenário. Preciso ter um cenário, preciso deixar ele decorado, preciso deixar ele bonito. Quem vai querer assistir isso? A verdade é que, atualmente, nossa socialidade, a nossa sociedade tá querendo, tá pedindo. Se vocês olharem a quantidade de conteúdos caseiros que estão sendo feitos, conteúdos calmos, conteúdos de tipo, estou vivendo minha vida, acompanhe comigo. As pessoas querem assistir você não porque elas querem se sentir mal, inferiores, de tipo, não consigo alcançar isso agora. Não, as pessoas querem crescer com você. Na minha concepção, não há nada mais gratificante do que um youtuber que eu seguia há muito tempo. Ele era uma bananeirinha e aí ele já virou um bananeirão. E eu acompanhei isso, eu acompanhei esse processo. É bonito de ver. Seja isso, seja um processo. Porque enquanto você ficar procurando perfeição, você não vai avançar. Olha quanto tempo você perdeu sentado, anotando, fazendo roteiro. Quantos roteiros você tem no seu caderno que você não executou? Quantas ideias você tem para apresentar para o seu chefe naquele trabalho que você não apresentou? Enquanto isso, seu amigo tá lá ganhando crédito, ganhando credibilidade. Porque ele pensa, ele anota e ele mostra. Você pensa, anota e guarda. Você tem que começar a mostrar. Pensem nessa analogia de que as ideias estão disponíveis. E isso pra mim faz todo sentido. Por quê? Teve uma época que eu comecei a escutar mantras, vibrações, coisas do tipo, para elevar a minha frequência, elevar a minha energia. E aí eu tive acesso um belo dia no ponto de ônibus e eu tava tipo no YouTube, assistindo no YouTube Shorts, e quando eu me deparei com um vídeo de uma profissão que eu não vou mencionar agora porque ainda tô no processo, mas vocês vão saber, que eu sempre achei muito bonita, mas eu sempre ignorei porque eu achei que não era pra mim, porque eu achei que eu não era boa o suficiente pra ela. E na mesma hora que depois que eu vi um vídeo só, e eu nem tinha tocado no assunto nada, apareceu ali um vídeo de uma pessoa aleatória sobre isso. E assim, nunca tinha falado perto do meu telefone sobre isso, porque era uma profissão que eu achava bonita, mas fora da minha lista, sabe? E aí, eu simplesmente vi esse vídeo e isso alugou um triplex na minha cabeça. Eu fui atrás de curso, eu vi que tinha vaga aberta para uma turma que eu começar, tipo, daqui a um mês. E sem pensar duas vezes, eu fui lá e me inscrevi. Fui lá e paguei. Eu podia estar pagando? Não. Isso, tipo assim, ferrou o meu financeiro. Era uma quantidade grande de dinheiro que eu ia tirar sem organização nenhuma, sem cálculo nenhum. Mas, sinceramente, eu não me arrependo. Porque eu sinto que isso tá totalmente alinhado com meus objetivos. E é isso que vocês têm que começar. As ideias vão vir e não vão ser só dos sonhos no banho. As ideias podem vir no ponto de ônibus, no YouTube Shorts. Você pode ouvir de alguém. Você pode roubar a ideia de alguém. Entende? E assim, isso foi maravilhoso, porque eu vibrei na frequência correta para conseguir adquirir aquele vídeo. Aquele vídeo chegou a mim. Ai, gente, tô parecendo uma louca, né? Aquele vídeo chegou a mim e eu soube aproveitar. E eu não fiquei. Eu podia, gente, eu podia muito bem. Eu me conheço. Se fosse tempos atrás, eu pegaria aquele vídeo, anotaria tudo sobre a profissão, quais eram os pós, quais eram os contras, e ia pensar, tá muito fora da minha realidade, eu não consigo. E é uma profissão, no momento agora, tá fora da minha realidade. Mas eu sei que daqui a um tempo não. Eu sei que daqui a um tempo eu vou adquirir, vou conseguir estar alinhada com aquela realidade. E eu podia muito bem ter esperado. Podia ter muito bem falado, eu não consigo agora, eu não estou com financeiro bom. Não estou apoiando vocês a fazerem loucuras financeiras, tá bom? Por favor, não me olhem com esses olhos. Mas eu estou dizendo a vocês que às vezes a gente precisa
precisa ir fazer, começar. Você precisa começar, você precisa de frequência, você precisa de disciplina. Às vezes não dá pra gente só esperar. Não esperem ser perfeitos, porque se vocês esperarem ser perfeitos, vocês nunca serão. Só faça. Eu sei que esse vídeo aqui tá sendo mais girado pra conteúdo na internet, mas assim, eu quero que vocês peguem isso e coloquem na vida de vocês. Eu podia ter parado de fazer vídeos, porque eu não tive o retorno que eu queria. Mas não tive o retorno que eu queria agora. Entendem? E eu nunca vou entender como funciona o YouTube, nunca vou entender como essa é a melhor rotina dos meus vídeos se eu não postar. Se eu não me mostrar, se eu não me representar. E é isso que vocês precisam entender. Vocês precisam fazer. Vocês precisam postar e tentar. Vocês precisam falar aquela ideia e ver como que ela vai ser desenvolvida pelas pessoas. E parar de esperar a perfeição, porque a perfeição nunca vai chegar. A perfeição não existe. Só que a gente tá sempre tentando ser perfeito, começar perfeito. Ninguém quer começar perfeito. Não, na verdade todo mundo quer começar perfeito, né? Mas a verdade é que, assim, todo mundo quer começar perfeito, mas quem realmente começa perfeito? Cuidado com as comparações de vocês. Uma coisa que eu percebi nessa de me comparar, de consumir muito conteúdo pra me sentir pronta, de eu preciso entender como que funciona esses takes, como é que ele edita esse vídeo, como é que ele faz esses planos abertos, planos fechados e não sei o que. Porque aquela pessoa tá ali na internet, ela é sua referência, mas ela já tá lá, ó, há muito tempo. Ela tá há muito tempo fazendo aquilo. E se você for pegar a frequência de vídeos dela, você vai ver que ela posta muitas vezes na semana. Ela posta um vídeo longo por semana, mas ela posta um short por dia. Aquela pessoa tem uma vida diferente da minha, porque ela conseguiu chegar naquela vida. Ela não tinha aquela vida antes, você pode ter certeza. E por mais que ela não tenha mostrado isso antes, ela não teve. Então você tem que parar de ficar medindo o seu processo com a régua dos outros. Você precisa parar de ficar ali comparando o que você quer com o que você é, o que você tenta ser, com uma pessoa que tá muito mais à sua frente. Não que ela esteja... Ela tá à sua frente, essa é a verdade. Ela tá lá já tentando há muito tempo, ela já recebeu muitos nãos. Então, não fiquem nessa de ficar tentando sempre se aprimorar, sempre melhorar antes de fazer alguma coisa. Façam e parem com as desculpas. Antes de eu gravar esse vídeo, eu tive diversas coisas. Eu deveria estar estudando agora, não vai dar pra eu gravar. Ai, meu cabelo deve estar horrível, não dá pra eu gravar se meu cabelo estiver horrível, cheio de frizz. A máquina tava batendo, o cachorro tá latindo, e isso tudo foi desculpa pra eu não fazer. Eu tô sem unha. E isso foram coisas que passaram na minha cabeça a ponto de me paralisar e falar, eu não vou gravar. E às vezes o vídeo ruim que você acha, na verdade, pode ser o vídeo que vai mudar a sua vida e te fazer viralizar. Sem mais enrolações, porque esse vídeo tá enorme. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio desse nosso podcast. E mesmo que não tenha visualizações desse vídeo, eu vou continuar fazendo até eu chegar na fase em que eu viro uma borboleta. Porque a gente tá na fase de transmutação entre a lagarta e a borboleta. A lagarta você já foi, já acabou. Você para de ser a lagarta assim que você começa. Começou, você já tá na fase de transmutação, de transformação. É isso aí. Eu espero genuinamente que essas frases e essas reflexões mudem a forma como vocês observam certas coisas, porque na minha concepção me ajudou muito mesmo. E é isso aí. Muito obrigada, até a próxima.